Pode se assentar, graça e paz, boa noite a todos. Queria chamar aqui as crianças de 1 ano e meio a 7 anos. As crianças de 1 ano e meio a 7 anos. Queria pedir que você já estenda suas mãos para cá em direção às nossas pequeninas. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento te apresentamos, Senhor Deus, cada uma dessas crianças, Senhor Deus. Ó Pai querido, toma a vida de cada uma delas em tuas santas mãos, ó Pai. Senhor Deus, que elas venham, Senhor Deus, trilhar, Senhor Deus, o caminho do sucesso baseados e fundamentados na tua palavra, Senhor, nos ensinos que aqui são ministrados, Pai. Senhor Deus, toma a vida delas em tuas santas mãos. Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, venha ser o norte, venha ser a bússola, Senhor Deus, que venha dar a direção a essas crianças, em qual área das suas vidas, ó Pai querido, elas venham seguir, Pai. Toma em tuas santas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós vamos ler nessa noite está lá em Deuteronômio 16, versículo 13. Diz assim: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 16. 3 vezes ao ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Irmãos, a gente vai vendo aqui algumas orientações ao povo aqui, orientações que são dadas ao povo. E aqui a gente vai ver aqui falando um pouco da festa dos tabernáculos, que era a festa das barracas. E essa festa ela lembrava, trazia à memória ao povo a provisão de Deus no período que eles ficaram, no período que eles mais precisaram, havia a provisão do Senhor. Irmãos, e é interessante que a gente vai vendo aqui, que no versículo 13, ele trata no passado, que diz assim: quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, ou seja, de tudo que eu já arrecadei, de toda a renda que eu obtive, eu vou recolher algo dali. E aí a gente vê no versículo 15, e aí a gente já vê no futuro: 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a tua obra de tuas mãos, pelo que todo te alegrarás. Ou seja, daquilo tudo que eu produzi, tudo aquilo que eu obtive de renda, dali eu preciso te retirar minha oferta. E no futuro, há uma promessa do Senhor de bênção sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha colheita, sobre tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos. A palavra de Deus diz que ela será abençoada, ou seja, eu serei bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. E aí a gente vê no versículo 16, na parte B: porém não aparecerás de mãos vazias perante o Senhor, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Irmãos, tem gente que está assim, muitas das vezes fala assim: poxa, mas eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Querido, o texto lá no início ele diz o que? Ele diz de tudo aquilo que você já teve, tudo aquilo que você já conseguiu. Não importa a quantidade ali que você teve, se você arrecadou, se na sua concepção é muito ou pouco, porque o Senhor, ele não vai levar em consideração a quantia, mas na verdade ele vai levar em consideração a proporção daquilo que você está ofertando. Muitas das vezes, por exemplo, R$1 milhão para mim é muito dinheiro, mas para um homem que é bilionário, né, como um Elon Musk da vida, é uma quantia irrisória para ele, né? Então, ou seja, para mim é muita coisa, para ele é uma coisa pífia, né? Um valor absurdo. Então, irmãos, o Senhor, ele não vai olhar, na verdade, não o valor.
não é ali a quantidade, mas na verdade a proporção. O que você está ofertando ao Senhor? O teu dízimo, você está dando realmente, entregando o seu dízimo, que é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor te fez prosperar, de tudo aquilo que o Senhor te abençoou, de tudo aquilo que o Senhor fez com que viesse chegar às suas mãos, para que você pudesse administrar, porque tudo pertence ao Senhor, como diz lá o salmista no Salmo 24, tudo pertence ao Senhor. Nós estamos aqui apenas como meros administradores, estamos aqui apenas administrando aquilo que o Senhor nos concedeu. Então, irmãos, eu quero te convidar nessa noite, que você, de tudo aquilo que você já produziu, você retire o seu dízimo, você retire a sua oferta e se apresente perante ao Senhor como oferta. Não se apresente de mãos vazias, como diz aqui o texto. E você pode ter certeza que há uma promessa aqui, que tudo aquilo que você fizer, a bênção do Senhor virá sobre a obra das suas mãos, independente qual seja a sua área de atuação. Mas é o que a palavra diz. Se a palavra de Deus diz, irmão, eu acredito. Amém? Se coloque de pé, pegue seu envelope com seu dízimo e a sua oferta. Esse é o momento onde nós demonstramos a nossa gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu, por tudo quanto todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. É um momento onde nós presenteamos ao Senhor com a nossa oferta. Levante ao céu o seu envelope com o seu dízimo, a sua oferta. Senhor meu Deus, Pai, neste momento te apresentamos, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor Deus. Ó Pai querido, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor Deus, quando diz que o Senhor há de abençoar, Senhor Deus, o nosso trabalho, que tudo aquilo que nós fizermos, toda a obra das nossas mãos serão abençoadas, Pai. Nós cremos, ó Senhor Deus, que a bênção do Senhor será derramada sobre cada uma dessas vidas, sobre a vida de cada um desses, Senhor Deus, que estão depositando, Senhor Deus, ao Teu altar, a sua oferta, o seu dízimo. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar blindando as finanças do Teu povo, aqueles que têm sido fiéis no seu dízimo, aqueles que, Senhor Deus, que não levam em consideração se de repente, se eles não, da forma como eles vão trazer, porque o Senhor vai olhar o coração deles, a forma voluntariosa, a forma grata como eles ofertam na casa do Senhor, e eles dizimam, Senhor Deus, fielmente a Ti, Pai. Toma, Senhor, em Tuas santas mãos, abre portas de emprego, Senhor Deus, para aqueles que se encontram desempregados, Senhor Deus, que os negócios, Senhor Deus, daqueles que trabalham por conta própria, Senhor Deus, os clientes, Senhor Deus, venham ficar desesperados, Senhor Deus, procurando eles através de telefone, através de e-mail, através de outras pessoas, Senhor Deus, com trabalhos para que eles possam desenvolver, Pai querido, aqueles que estão estudando para concurso público, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, eu te pedir, Senhor Deus, que o nome deles, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, nas primeiras colocações daquela lista, Senhor. Toma, Pai, em Tuas santas mãos, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir aqui à frente. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, Tua paixão inflama nossa vida, Tua presença quer
Chame por ela nessa noite, querido. A presença está aqui nesse lugar. Chame pelo fogo, chame pela glória do Senhor. Declare isso. E glória a Deus com tua presença, com tua presença. Vem conosco e glória a Deus com tua presença. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Podemos nos assentar? Amém, igreja! Nossa, igreja linda, cheia, todo mundo lindo! A paz a todos, uma boa noite. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. E depois desses louvores maravilhosos, né? A gente agora vai começar a nossa palavra. E eu gostaria que você, por um breve momento, você fechasse seus olhos para que a gente pudesse começar orando. Amém? Pai, queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que a tua presença está nesse lugar. Desde o momento que a primeira pessoa entrou aqui, Senhor. Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu é o Deus dessa casa, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida para tocar na tua igreja, Deus. Para, em nome de Jesus, Pai, passar para eles, Deus, a tua palavra e o que tu queres, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu é o rei deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Agora, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Josué 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodieis a cidade, cercarei uma vez, e assim fareis por 7 dias. Pode deixar o versículo aí, eu achei muito tocante ali. Eu estava ali atrás, já colocando o microfone, e o Arilson justamente falou também na palavra de oferta sobre 7 dias. E eu falei, Deus, tu realmente quer falar com a igreja dos 7 dias, e eu creio que hoje muitas muralhas serão derrubadas, amém? Vós, pois, já foi? Vós, pois, pode passar. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca no 7º dia. Rodieis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocasse longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, sônido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, como o qual em frente de si. Pode continuar. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca de quem? Do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, com Josué, dissera ao povo: os 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passarão e tocarão as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o retaguarda seguiam após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenava Josué, dizendo: não griteis. O que Josué dizia? Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz. Se atente bem a esse versículo. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: grita, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade,
contornando-a uma vez, encontrando no arraial, e ali pernoitaram. Levando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e os retaguardas seguiam após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam a outra vez a cidade e tornaram o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E no 7º dia, na madrugada ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Só até aí. Daqui a pouco a gente lê um pouquinho mais. Depois você coloca para mim, lá no 20. Irmãos, que muralha que tem cercado a sua vida? E a gente vai falar hoje sobre 2 pontos muito importantes. Daqui a pouco eles vão colocar o banner ali, você vai conseguir entender. Sobre derrubar muralhas e restaurar muros. Resgatar muros, restaurar. Por quê, irmãos? Porque Deus tocou muito ao meu coração durante toda essa semana, falando sobre muralhas precisam ser derrubadas. E muralhas precisam ser restauradas, reestruturadas. Irmãos, e muitas vezes na nossa vida, a gente passa por muitas situações, muitas coisas na nossa vida, que o que construímos, o que acaba que vai nos cercando, muralhas, situações, gigantes, coisas, problemas, vai nos cercando e criando muralhas. E eu andei estudando um pouquinho sobre as muralhas. Pena que eu não trouxe a foto, eu podia ter trago a foto para mostrar uma foto para vocês da muralha de Jericó, mais ou menos como era. Um pedacinho dela, eram muralhas muito, além de muito alta, mais de 6 metros de altura, eram muralhas muito largas. Então a gente consegue entender como Deus, Ele é sobrenatural. E às vezes a gente não tem dimensão do que o Senhor, Ele pode derrubar na nossa vida. Quais são os problemas e quais são as situações que às vezes a gente carrega ao longo da nossa vida, que o Senhor, Ele fala, basta você se posicionar, basta você entender quem você é em mim, basta você ter fé e entender que eu estou com você e essa muralha vai cair. A hora que eu entender que eu tenho autoridade. Você percebe que Josué, ele era um homem que ele ficou após a morte de Moisés. E eu acredito que Josué passou por um tempo assim como todos nós. E ele era ser humano, eu acredito que ele sentiu medo em algum momento da vida dele. Quando ele viu todo aquele povo que ele precisava liderar e levar até a terra prometida. Mas irmãos, você para pensar, assim como Josué, nós somos seres humanos. Nós vivemos, sentimos, ouvimos, falamos. E o que tem de diferente em Josué e naquele povo, naquele momento, que não pode ter em nós? Tem algo diferente? O Deus é o mesmo. O Deus que atuou na vida de Josué e daquele povo, para que eles pudessem alcançar e chegar a Jericó e derrubar todo o muro de Jericó, é o mesmo Deus que pode derrubar muitas coisas na nossa vida, que às vezes a gente passa anos e anos levando. E a gente precisa entender, irmãos, a autoridade que a gente tem no nome do Senhor. E às vezes a gente arrasta pessoas, arrasta situações, arrasta sentimentos que não precisamos e fazemos disso muros da nossa vida. E que nos impede de avançar, que nos impede de crescer na nossa vida e nos impede de crescer no nosso trabalho, nos nossos ministérios e muitas vezes dentro da nossa própria família. Nos cercamos de muros. E essa noite, irmãos, eu creio que muitos muros serão caídos. Porque você vai identificar os muros que você precisa derrubar e o muro que você precisa realmente reconstruir, restaurar na sua vida. Porque se essa noite você chegou aqui com o sentimento de que Deus, aquela situação não dá mais para mim, essa situação na minha saúde, Deus, não tem como. Essa noite o Senhor diz para você, você vai derrubar essa situação, porque você é mais que vencedor e você vai chegar em Jericó sim. Qual é o Jericó da sua vida essa noite, irmão? Comece a parar para pensar nisso.
O que tem empenhado você de derrubar? E o que não tem te empenhado, porque às vezes a gente mesmo nos limita de fazer algo que Deus já nos prometeu. Porque Deus havia prometido a terra prometida ao povo. Deus já havia dito que eles chegariam lá. Nem todos chegaram, mas esse homem chegou. E com a autoridade que ele tinha, ele ainda alcançou outras pessoas para que chegassem e conseguissem entrar em Jericó e dominasse Jericó. Então, irmãos, o que nos impede de derrubar o muro, que muitas das vezes tem nos cercado e nos contaminado, que muitas das vezes são coisas ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, situações que têm nos impedido de crescer na nossa vida. Qual é o seu muro de Jericó essa noite? O que você precisa derrubar? O que você precisa deixar que Deus tem te chamado há muito tempo, que Deus tem falado para você, olha, é hora de vir, que assim como Josué veio e teve coragem de não, vamos em silêncio que vamos conseguir. E a gente vê ao longo do versículo e aprendendo com tudo isso, que além de tudo, a gente precisa entender que há um processo em tudo. Há um tempo de qualificação, há um tempo de paciência. O que o Senhor diz? Espera. No 7º dia, e eles rodaram a primeira vez, eles rodaram a segunda vez, e assim foi, irmãos. E quantas vezes a gente quer as coisas para ontem, e a gente não espera que o Senhor, calma, tenha paciência, eu vou fazer na sua vida, eu vou fazer o que eu tenho, se eu te prometi, eu sou Deus, eu sou fiel para cumprir na sua vida. Mas às vezes com a nossa pressa, você imagina, irmão, será que Josué ele conseguiria derrubar os muros? Se no 2º dia ele já falasse, vamos embora gente, vamos tocar as trombetas, vamos lá, vamos para ver se funciona. Iria cair, irmãos? Não iria. Porque ele teve um direcionamento do Senhor. E Deus ele falou muito comigo sobre o direcionamento do Senhor. Ele teve uma direção. E quando você tem uma direção do Senhor, irmãos, siga a direção do Senhor. Não fique achando que, não deixe a dúvida ocupar um lugar que ela não tem que ocupar na sua vida. Se Deus falou para você, vem, irmão, vai. Não tenha medo. Se Deus falou, espera, é para você esperar. Porque é no 7º dia, não é no 3º. E às vezes a gente quer as nossas coisas no 3º dia. Porque a gente quer tudo. A nossa vida hoje é muito corrida. Os dias estão muito corridos e a gente quer tudo para ontem, é mentira? A gente está assim. Os tempos estão assim, tudo muito corrido. E às vezes o Senhor está para nós. Acalma teu coração, porque eu vou fazer na tua vida, mas é no tempo que eu tenho que fazer. E a gente aprende com as muralhas de Jericó, a gente aprende com esse tempo que Josué passou, aos 6 dias rodando no 7º, eles gritaram que precisamos ter posicionamento, mas também precisamos ter paciência. A gente precisa ter paciência, porque às vezes a gente quer alguma coisa. Deus, eu quero essa promoção no meu trabalho. Deus, eu quero entrar no ministério de louvor, Senhor, para ontem. Olha, tem uns irmãos que às vezes ficam assim, só esperando, me seguindo. Adriene, meu ministério, Adriene. Deus tem um propósito e um tempo para a gente em todos os momentos. Acalma teu coração. Se é no teu trabalho, irmão, acalma teu coração. Se é o casamento que o Senhor prometeu para você, acalma teu coração. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se é teu ministério, acalma teu coração. Deus, Ele vai cumprir no tempo certo. A promessa dEle não é uma promessa de mentira. Deus é um Deus de verdade. Deus não é um Deus que brinca com a gente. E as muralhas vão cair, mas é no 7º dia. Então entenda que precisamos ter paciência, porque há um processo na nossa vida. E quando Deus nos chama, e às vezes a gente não se posiciona. Imagina se Josué não se posicionasse no momento que ele precisasse se posicionar. Como ficaria? Jericó continuaria do jeito que estava e os muros não cairiam. Então, irmãos, a gente aprende muito com isso. É preciso esperar. É preciso esperar, porque a promessa foi lançada e Deus havia dado uma direção para ele. Calma, no 7º dia. E aconteceu no 7º dia. Mas ele precisou o quê? Ter paciência, rodear em silêncio, rodear. E antes disso, ele ainda foi muito inteligente. Ele mandou mensageiros
Ele mandou mensageiros lá em Jericó, na casa de uma prostituta que eles ficaram alojados lá, eles ficaram na casa dela. Para o quê? Para espionar a cidade. Então, irmãos, a gente precisa ter sabedoria. A gente aprende muito, e eu aprendi muito com esse tempo, com esse estudo que eu fiz. A gente precisa ter o quê? Sabedoria. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. Deus, quando Ele te dá uma promessa, quando Ele dá algo para você, uma palavra, tenha sabedoria. Ouça, aprenda, estude, leia. A gente precisa ter relacionamento com o Senhor. Como a gente quer ouvir a Deus, como a gente quer ter direção do Senhor, se muitas das vezes a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo de ler a palavra. A nossa vida é muito corrida. O nosso dia a dia não nos deixa tempo de pegar a palavra, de ouvir um louvor. Não tem tempo de qualidade com o Senhor. E nos faz o quê? Perder tempo, que é isso que o diabo faz. Nos faz perder tempo. E a falta de sabedoria, a falta de entendimento, irmãos, faz com que a gente muitas das vezes se perca. E entenda que não é no 6º dia, mas é no 3º. E muitas das vezes o processo do Senhor nas nossas vidas não acontece, porque a gente acha que é um tempo e não é o tempo que é. É o tempo que o Senhor determinou. E se Ele te deu uma palavra, se Ele te disse, é nesse tempo, irmãos, confia, acredita. Muitas das vezes nós erramos porque não confiamos do jeito que deveríamos confiar no Senhor e na palavra estabelecida por Ele, lançada por Ele. E às vezes a gente se frustra por isso. Levando para a nossa vida, porque às vezes a gente se frustra. Porque a gente mesmo erra, porque a gente mesmo colhe o que a gente planta. E às vezes a gente quer colher, o pastor fala muito isso aqui, a gente quer colher algo que a gente não plantou. E como você quer colher algo se você não plantou aquilo? Então entenda, irmãos, nós precisamos ser guiados pela palavra, pela sabedoria. Tenha sabedoria. E esse homem, ele nos mostra a grande sabedoria dele antes do grito final, antes de derrubar a muralha. Ele nos mostra que eu preciso ter sabedoria. Ele mandou mensageiros para sondar o ambiente. Ele mandou mensageiros para olhar o lugar antes que as muralhas fossem derrubadas e eles conquistassem aquela terra. Eles observaram o lugar. Observe, irmãos. Olhe. Às vezes Deus quer te usar onde você está e você não está atento a isso. Às vezes na tua escola, no teu trabalho, o Senhor Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas, mas você não está atento. E você só quer receber, só quer pedir, só quer algo para você e para você. Irmãos, e o Senhor, Ele quer muito o quê? Multiplicar, falar do ID, falar da palavra dEle. Então é um tempo que a gente precisa entender. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter paciência, eu preciso me posicionar. Porque se Josué não tivesse se posicionado naquele momento, talvez ele não tivesse a sabedoria de que seria no 7º dia. Ele talvez não teria nem ouvido que o Senhor, a direção que Deus havia dado para ele naquele momento. Ele teria levado o povo de qualquer jeito e com as suas armaduras de qualquer jeito. Ele teria tentado conquistar aquele lugar, lutando, guerreando e muito sangue, muita morte. Mas não precisou isso, porque Deus lançou, Deus falou, Deus deu uma direção. Então, se você quer ter a sua vitória, se você quer derrubar o seu muro, entenda que Deus vai te dar uma direção, mas você precisa ser guiado por essa direção. Não pelas suas emoções, não pelo que você acha que deve ser guiado, mas sim pela direção do Senhor. Só assim as muralhas serão derrubadas da sua vida. O que você tem que precisa ser derrubado, serão derrubados, mas no tempo certo, com a sabedoria do Senhor e com a direção que Ele vai dar para a sua vida. Amém? Ouça a direção, irmãos. Ouça a direção que o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Vamos lá agora para o Josué 6:20. Por favor.
Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo, sonido da trombeta, e levantou grande grito, ruínas e as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada um qual em frente a si, e o tomaram. Irmãos, quer ter a vitória? Grite. Fale ao Senhor, ore ao Senhor. A gente precisa entender que se eu não chamar a atenção do Senhor, as coisas não vão acontecer. Às vezes o crente, ele está inerte, ele está parado. Ele acha que vir ao culto todos os domingos, ou a quinta-feira, só ouvir uma palavra é o suficiente. Não, irmãos, vamos gritar. Vamos ter autoridade, vamos orar, vamos jejuar. A gente vai ver logo a seguir, daqui a pouco, um outro versículo que fala muito sobre isso. Jejum, oração, tempo de qualidade com o Senhor. E às vezes o dia a dia a gente não está tendo isso. É hora de derrubar muralhas, mas eu preciso entender que eu só irei derrubar a hora que eu entender que eu preciso guerrear, eu preciso ter paciência e eu preciso rodar as muralhas. Eu preciso rodar até o tempo certo do Senhor falar, agora vai lá, porque a tua vitória é certa e chegou. Mas eu preciso ser guiada pelo que o Senhor tem me falado. E às vezes a gente não é guiado por isso. E logo contraparte a gente vai ver um outro versículo que está lá em Neemias 2. Coloca para mim, por favor. Deixa eu ver se é isso aí. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20... vou ler dali. E sucedeu, pois, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecê-lo e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me entristecei o rosto, se a cidade onde estava, os sepulcros dos meus pais estão assoladas e as portas consumidas por fogo? Disse-me, ó rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Irmãos, olha esse versículo. A gente falou um pouquinho lá no outro, no Josué, e a gente consegue entender que são dois grandes homens, líderes, que guiaram pessoas, mas foram instruídos pelo Senhor. Então, irmão, se você quer derrubar muralhas e restaurar muralhas da sua vida, a primeira coisa é o quê? Ser guiado pelo Senhor. Ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. Ouvir a direção do Senhor para a sua vida. Se a gente não ouvir a direção do Senhor, irmãos, de nada vale. Porque a gente está sendo guiado pelas emoções e pelo que eu quero, pela minha razão, pelas minhas vontades. Então, assim como a gente falou lá em Josué, que foi guiado pelo Senhor, para que ele rodeasse a cidade por 6 dias, e no 7º dia, ele liderasse e falasse dessa direção para o povo, para que gritasse e tocasse as trombetas, que as muralhas cairiam. Da mesma forma foi com Neemias. Vamos continuar lendo. E disse ao rei, se é de agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando e a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovei ao rei e enviei-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, dei-me-se cartas para os governadores. Irmão, pode deixar esse versículo aí, por favor. Você consegue entender que quando Deus é com você, Satanás não pode? Não, você não conseguiu entender. Quando Deus é com você, Satanás não pode. Como pode, naturalmente, um copeiro? Se a gente olhar naturalmente, irmãos, um copeiro do rei levar cartas aos governadores, e a gente mais para frente vai ver que ele não só levou carta aos governadores, mas também o rei da floresta.
para que esse rei, ele desse madeira para que reconstruísse as portas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nem o diabo pode com você, quando você tem uma palavra liberada do Senhor, se é para reedificar seus sonhos, se é para restaurar a tua vida, se é para restaurar a tua profissão, se é para restaurar o teu casamento, a tua família, se é para restaurar o teu ministério que você perdeu, nem o diabo pode, porque se você tem uma palavra liberada, vai ser restaurado. Mas não foi fácil, irmãos, não foi fácil, porque assim como a gente está lendo, ele teve que o quê? Orar e jejuar, a gente vai ver mais para frente. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores, dá-lhe a Eufrades, para que me permitas passar e entrar em Judá. Ele não era de qualquer jeito, ele precisava passar, mas com a autorização do rei. Ele precisava levar cartas, então ele não podia passar de qualquer jeito. Pode passar, por favor. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidade, do templo para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei mais deu para que boa mão, e o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Espera aí só um pouquinho. Volta por favor. Porque a boa mão de Deus era comigo. Quem era com Neemias? Quem é com você? Quem é com você, igreja? A boa mão de Deus é comigo. Você entende que a boa mão de Deus é com você, irmãos. E se a boa mão de Deus é com você, Ele vai restaurar a tua casa. A boa mão de Deus é com você, Ele vai restaurar a tua vida. A boa mão de Deus é com você, Ele vai restaurar os teus sonhos. Se a boa mão de Deus é com você, agora eu vou mudar. Se a boa mão de Deus é com você, a boa mão do Senhor é com você? Agora, todo mundo parou a pensar, né? Será que é? Será que eu tenho feito tudo? Aí a gente volta lá para Josué. Será que eu tenho sido guiado pelo Senhor? Será que eu tenho ouvido a direção do Senhor? Para que as muralhas possam ser derrubadas. Será que eu tinha tido paciência de esperar 6 vezes rodear a cidade? Você consegue entender que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, irmãos? Que um versículo completa o outro, que a nossa vida, ela é vivida pela palavra. Se a gente não viver pela palavra, irmãos, do que vale? E Deus me confrontou muito com esses versículos. Deus me confrontou muito com esses 2 homens. Esses 2 líderes que lideraram um povo. Que não foram perfeitos, assim como nós não somos. Que tiveram suas falhas, assim como o nosso pastor cansa de dizer. Tem nossos erros, mas não viviam no pecado. Foram homens que realmente agradaram o coração do Senhor e que a boa mão de Deus era com eles. Era com eles para liderar, era com eles para avançar junto com aquele povo. Irmãos, e você precisa entender que a boa mão do Senhor, ela precisa estar sobre a tua vida. Ela precisa estar com você. Mas será que tem estado? Será que você realmente tem buscado a Deus como deveria? Será que você tem realmente plantado o que você deveria plantar? E Deus me confrontou até com dízimos e ofertas. Senhor, mas dízimos e ofertas? Sim, dízimos e ofertas. Será que até nisso eu tenho sido fiel? Porque eu quero a boa mão do Senhor, eu quero a prosperidade de Deus, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Mas eu não tenho plantado o que eu deveria plantar. E às vezes eu quero colher o que eu não deveria colher. Pode continuar, por favor, pode prosseguir. Então fui aos governadores da além do Eufrades e lhe entreguei a carta do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Irmãos, tem noção do que é isso? Deus, Ele quando vai mandar você para retificar, restaurar, Ele não vai te mandar sozinho, não. Ele vai mandar você com um bando de anjos. Ele vai mandar você com a palavra. Ele vai mandar você cheio do Espírito. Então comece a pedir: Deus, eu quero restaurar o meu sonho que eu tinha perdido. Deus, eu quero restaurar os muros que caiu da minha vida.
Porque em certa fase da nossa vida, eu preciso entender que as muralhas precisam cair, coisas eu preciso deixar. Mas em alguns momentos da minha vida, eu preciso restaurar aquilo que estava perdido. E o que você tem perdido na sua vida? O que está escondido aí no seu coração que você deixou de lado? E que Deus essa noite, porque se Ele me confrontou, Ele falou comigo, é porque Ele quer falar com a igreja. E o que está aí no seu coração? Qual é o sonho que está no seu coração? E Ele falou comigo muito sobre sonhos. O que você tem sonhado, o que você deixou de sonhar? Quais foram as portas que foram consumidas pelo fogo? Foi aonde? Foi na sua casa? Foi no seu casamento? Foi no seu trabalho? Foi no seu ministério que você já deixou de sonhar com ele? Foi no seu trabalho que você se frustrou e acabou? E Deus diz para você essa noite, não. É hora de restaurar isso daí. É hora de restaurar o que havia perdido. É hora de restaurar, porque Neemias foi lá e restaurou tudo. Mas tiveram os inimigos. Vamos ler um pouquinho. Coloca para mim, vamos adiantar um pouquinho aí. A gente precisa adiantar. Coloca para mim lá no 9, por favor. Acho que já está no 9, né? Bota no 10. Vamos adiantar. Disto ficaram sabendo Sanbalates, Aronitas e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar bem aos filhos de quem? Irmãos, você acha que o inimigo fica feliz com a tua vitória? Não fica. Você acha que o inimigo fica feliz com a família, com uma família bem estruturada? Você acha que o inimigo fica feliz quando um jovem vem para a oração? Você acha que ele fica feliz quando você recebe uma promoção? Ou nem recebe, mas está firme no seu trabalho? O seu chefe se agrada com você? Você acha que ele fica feliz, irmãos? Ele não fica. Então inimigos se levantam. Na sua caminhada com Cristo, na sua caminhada de restaurar os seus muros, na sua caminhada de restaurar os seus sonhos, o inimigo vai te tentar, ele vai tentar derrubar você. Mas, irmãos, quando você tem um foco, como a gente viu lá no começo, quando você tem jejum, quando você tem oração, quando você sabe o rei que você serve, quando você sabe o poder que Deus tem na tua vida, você não teme a Ananias, a nenhum Sanbalate, a Tobias, sabe por quê? Porque você entende que você é mais que vencedor. Que você entende que o fogo não vai consumir as portas da tua vida. Que você entende que no tempo certo os muros vão cair. Mas no tempo certo os seus sonhos vão se levantar. Sabe por quê? Porque o Deus que estava com Josué lá em Jericó é o mesmo Deus que esteve com Neemias restaurando cada muro, restaurando cada porta. Então é hora de você se levantar, igreja, vamos ficar de pé e entender que esses muros serão restaurados essa noite, amém? É hora de você entender, para você que precisa deixar algo, para você que precisa derrubar as muralhas de Jericó, essa noite, o teu grito de vitória vai ser essa noite. Para você que entende que os seus sonhos, eles estão de pé sim. Porque eu tenho um Deus. Faça assim, eu tenho um Deus de milagres. Eu tenho um Deus que vai à frente da minha batalha. Glória a Deus, feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. E o que tem vindo à sua memória desde o começo da nossa palavra é as muralhas que precisam ser derrubadas. Quais são as muralhas da sua vida? O que você ainda precisa deixar para trás que você ainda não deixou? Quais são as muralhas que você precisa derrubar e falar: hoje eu dou meu grito de vitória, porque eu sou mais que vencedor? Quais são as muralhas de Jericó? Qual é o seu Jericó essa noite? Porque a muralha não tem tamanho, a muralha não tem largura para o Senhor. Pode ser muito grande o teu gigante, o urso pode ser feroz, mas essa muralha vai ser derrubada essa noite. Agora, se for a reconstrução, o que é que você precisa reconstruir essa noite?
Quais foram os sonhos que você deixou de sonhar? Neemias era apenas um copeiro. Foi direcionado pelo Senhor. Ele orou, ele jejuou. Ele foi com o exército à frente, porque o Senhor deu aquele exército para que ele guerreasse, para que ele conseguisse restaurar aquelas muralhas. O que você precisa restaurar essa noite? Quais são os muros que você precisa restaurar, que pegaram fogo, mas que o Senhor te diz: opa, não, no meu filho não. No meu filho não, nem Sambalate, nem Aronitas e nem Tobias encosta. Porque o meu filho, ele é mais que vencedor. Porque o meu filho, ele vai restaurar, ele vai reedificar cada muro e cada porta fendida pelo fogo. E comece a levantar a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz bradando aqui bem alto essa noite. Comece a falar com o Senhor, porque a presença, e Ele está nesse lugar. Então comece a falar com o Senhor, comece a orar e pedir: Deus, eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei, Senhor. Eu quero tocar o teu coração com a minha voz, assim como aquele povo derrubou as muralhas de Jericó com o som do seu grito. Eu quero falar contigo, Pai, e eu quero chamar a tua atenção essa noite. Comece a falar com o Senhor. És bem-vindo aqui em nosso coração, como a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 Aleluia. Se você sentiu que essa palavra foi para você, eu quero
te convidar a vir ao altar do Senhor, entendendo que as suas muralhas precisam ser derrubadas hoje. E que você precisa dar o grito de vitória no que você precisa derrubar com autoridade, com sabedoria, com paciência e sendo guiado pelo Senhor. Quais são as suas muralhas dessa noite? E para você que entendeu, Deus falou comigo sobre sonhos. Para você que entendeu que precisa restaurar os seus sonhos, reconstruir quais são os sonhos que foram fendidos pelo fogo. Para você que precisa reconstruir algo da sua vida, venha ao altar do Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem.
seu grito de vitória, Senhor, possa ter derrubado a sua muralha, Deus. O que te impedia de avançar, Senhor, o que te impedia de crescer, Deus, nas áreas que tu determinou, Deus. Pai, os sonhos que haviam se perdido nesse lugar, Deus, aviva cada sonho, Senhor. Aviva, Deus, cada família. Restaura, Senhor. Restaura relacionamentos, Deus. Restaura palavras liberadas há muito tempo que haviam sido esquecidas, Pai. Aviva, Deus, palavra liberada, promessas que tu havia liberada, Deus, e pelo tempo muitos se esqueceram, Senhor. Restaura, Deus, aviva, Senhor, restaura, restitui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome por esta palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um desses irmãos, Senhor. Muito obrigada pela tua presença maravilhosa. Tu é o Rei dos Reis, Senhor. Tu é o mesmo Deus das muralhas de Jericó. Tu é o mesmo Deus que reedificou cada muro e cada porta. É o mesmo Deus que está conosco aqui essa noite. E louvado seja o teu nome por isso, Pai. Aleluia. Um aplauso ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Boa noite, família RN. Você pode se assentar depois dessa palavra poderosa. Quem aqui recebeu, dá um glória a Deus bem forte no 3, ó. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Receba aí essa palavra no seu coração, no seu espírito, principalmente. Eu queria aqui, quem está nos visitando pela primeira vez hoje, aqui desse lado, quais são os nossos visitantes? Você pode levantar sua mão. Nossa, nós temos muito visitante. E aqui desse lado aqui, tem alguém? Tem alguém? Temos ali também uma família aqui nos visitando. A RN quer dar as boas-vindas aqui para vocês, tá bom, gente? Então a gente vai dar com muito calor e recepção, tá bom? 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos. Voltem mais vezes. Essa casa verdadeiramente é a sua casa. Amém, RN? E nós temos os nossos cultos. Você que está nos visitando, você que está nos assistindo. Os nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 20h30. Então, você não pode ficar de fora dos nossos cultos. Quinta-feira tem sido abençoador, né? Cada palavra poderosa, domingo também. Então, você vem da faculdade, vem do teu curso, teu trabalho, vem aqui que você vai receber. E nós também temos a oração ignição às quartas-feiras. Quem gosta de orar aqui? A Adriane pregou aqui, gente. Sem oração e sem jejum não dá. E as quartas-feiras tem sido uma bênção. Quem vem, experimenta aí de um pedaço do céu aqui no Ignição. E, gente, reforçando... Eu sou líder dos jovens aqui, mas não é só para jovem. Então, você que quer vir orar, está em casa de bobeira, vem aqui orar com o corpo de Cristo, vem interceder. A gente ora pela igreja, a gente ora pelos ministérios, a gente ora, inclusive, pela sua casa. Então, você que pode, vem aqui com a gente na quarta-feira, 8h30. Os grupos de vida vêm antes, eles têm aí uma organização antes, então não deixe de estar presente. Essa igreja também tem oração, amém? E sábado nós temos o Chá com Elas. Tá um andaço do filme da Barbie, né, gente? Então, você que é uma Barbie do Senhor, tu vai estar aqui no sábado, no Chá com Elas. E tem uma lista passando nos grupos de vida para as irmãs aí, para as pessoas, não só as irmãs, quem quiser ajudar, quem pode ajudar, vai estar assinalando. Então, o seu líder de grupo de vida vai estar passando nos ministérios, tá bom? A pastora pediu para avisar. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode estar procurando a pastora Fabiana. Vai ser às 16 horas, né, pastora? Sábado, às 16 horas. E você, mulher da RN, está convidada, não. Você está convocada.
A sua presença é importante, você precisa estar aqui no sábado. E nossa igreja não para. Dia 26, nós temos uma festa aqui. Vai mostrar ali? Mídia, tem como botar? Nossa festa da roça. 26 de agosto, no sítio lá do irmão Cunha. Você que não se inscreveu, se inscreva. Tem o nosso QR Code ali para você se inscrever. As vagas, são limitadas, hein, gente? Se você não receber essa sua vaga, depois não adianta chorar. Vai ser uma festa abençoada, vai ser em agosto. Você que faz parte de um grupo de vida também já está incluído aí para você nos ajudar nessa movimentação. O seu líder vai estar te passando o melhor. Chamem visitantes, você que está nos visitando. A nossa igreja é muito movimentada e é um tempo aí de comunhão. A gente vai ter touro mecânico, a gente vai ter brinquedo para as crianças, a gente vai ter gincana, a gente vai ter tudo que uma festa da roça tem, comida típica. Então, é bênção demais. Um outro aviso também, nós temos nossos grupos de vida. Quem é que gosta do grupo de vida? Grupo de vida é bênção. Eu não prego na igreja, eu queria tanto dar uma palavra. Eu não canto no ministério de louvor, eu queria tanto cantar. Cara, o seu grupo de vida, além de você se edificar e trazer muitas almas para Jesus, é para você desenvolver os seus talentos. Então, procure um grupo de vida. Quem não sabe o que é um grupo de vida, é uma espécie de célula, tá? Quem está nos visitando aqui essa noite. Então, procure alguém do MOR lá atrás, na portaria de crachá. Quero participar de um grupo de vida. Tem um grupo de vida dos jovens, tem grupo de vida dos adolescentes e tem grupo de vida dos adultos. O grupo de vida é sexta-feira, 20h30 e sábado às 16 horas. Isso aí. E, gente, é uma coisa muito importante também. A nossa igreja, como vocês sabem, a gente tem o nosso terreno. Lá do outro lado é onde nós vamos para lá. Em nome de Jesus, nós vamos para lá. E a nossa igreja vai trabalhar agora com almoço. E é muito importante a sua cooperação para que isso aconteça. A irmã Viviane, eu acho que ela não está aí hoje, mas a irmã Viviane, ela vai estar nos ajudando. E a gente precisa de voluntários, porque a gente vai servir agora, a gente vai ter almoço aqui na igreja. A gente vai estar passando as informações direitinho, mas a gente precisa de pessoas para ajudar. Como hoje nosso pastor está pregando fora, você que precisa, quer ajudar, né? Poxa, eu quero muito, eu preciso participar dessa obra, quero ajudar na nossa mudança aí, porque isso vai ajudar para reverter fundos. Então, procure alguém no presbitério, me procure a pastora, dê o seu nome, que a gente vai estar te direcionando. Então, vai ter um tempo aí que a gente vai precisar de uma equipe para ajudar e você pode estar ajudando com a sua mão de obra, amém? Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Vamos encerrar hoje adorando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus te dê uma semana abençoadíssima, tá bom? E que você volte aqui mais vezes e até quinta-feira, em nome de Jesus. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está